conselho é algo bom e é bíblico. Esse é o nosso estudo de número 683 do canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, é importante para o YouTube divulgar os nossos vídeos. Dá o seu like e compartilhe nas redes sociais o estudo de hoje. E nós veremos sobre este assunto, sobre conselho, logo após a nossa vinheta. Mas é sempre bom lembrar que quando você ouve algum conselho, é importante você analisar se é um conselho bom ou se é ruim e considerar as consequências que virão. Vamos ao nosso tema, o conselho perspicaz e manipulador de Aitofel. O nosso texto base está no livro de 2 Samuel, capítulo 16, verso 23. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. O conselho é uma opinião, é um ensino ou um aviso quanto ao que se cabe fazer, é um parecer. E Provérbios capítulo 20, verso 18 nos fala assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Eu não posso ignorar o conselho, mas eu preciso ver se este conselho é algo dentro da palavra de Deus, se vai fazer eu agradar a Deus ou se vai fazer que o Senhor se desagrade da atitude quando eu colocar o conselho em prática. Nós vemos ainda em Provérbios capítulo 12, verso 15, Salomão dizendo: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. E aí nós percebemos que para o insensato, principalmente para aquele que não teme a Deus, tudo que eles fazem parece ser correto. O sábio, ele ouve o conselho, ele analisa e ele vai buscar saber, principalmente confrontando com a palavra de Deus, se é um conselho direcionado por Deus ou não. Roboão, ele era filho de Salomão e ele teve duas oportunidades, ouviu dois conselhos. Um conselho que foi o que ele considerou levou ele à destruição. 1 Reis capítulo 12, verso 6 fala: e teve o rei Roboão um conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhai-vos que se responda a este povo? Um povo que vivia disperso de Roboão, que não se agradava quando eles eram submetidos a um jugo pelo próprio Salomão, foram consultar, foram falar com Roboão, foram pedir para Roboão diminuir as taxas, os impostos, as cargas sobre eles. E o Roboão, ele foi se consultar com os anciãos. O conselho dos anciãos para Roboão era para Roboão ser gentil, falar palavras boas, e ele teria aqueles homens como servos dele para sempre. E Roboão, ele pegou e ele foi ouvir o conselho, só que agora vindo dos jovens. 1 Reis capítulo 12, verso 8. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. O conselho dos jovens para Roboão era para Roboão ser muito mais pesado para aqueles que vieram lhe procurar em questão de taxa, em questão de imposto. Ele deveria ser mais severo que o pai dele, e isto foi um motivo para que o reino dele
fosse dividido. Nós precisamos ouvir conselhos, sim, mas nós precisamos pensar, analisar nos conselhos que nós ouvimos. O filho de Davi, Aminon, por exemplo, ele se apaixonou pela irmã dele, Tamar. Veio um primo dele, aconselhou ele a ter Tamar com ele, a possuir Tamar, e por causa que ele seguiu este conselho, ele foi morto pelo irmão de Tamar, por Absalão. É muito importante, então, nós ouvirmos, mas nós analisarmos se o que estamos ouvindo vai agradar a Deus, se executarmos, ou vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvir, mas pensar no conselho e pensar com atenção. Por quê? Para não tomar uma decisão que desagrada a Deus, como fez Aminon. E olha, as decisões, elas têm peso. Peso com consequências boas ou com consequências ruins para nós e para as pessoas que convivem conosco. Voltando a Aitofel, o significado do nome dele é irmão da impiedade. Ele era um homem de muito prestígio, como nós vimos no nosso texto base. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 23, nos mostra que os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Eu peguei uma versão diferente. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e as instruções de Aitofel. Então nós percebemos que ele foi conselheiro tanto do rei Davi como de Absalão, que era filho de Davi. Aitofel, ele foi avô de Betseba. O filho de Aitofel se chamava Eliã. Agora nós vamos entender esse parentesco. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher que ele tinha visto se banhando. E disseram a Davi: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Aitofel era gilonita da cidade de Giló, e mais uma vez nós vamos ver sobre o filho dele. Segundo Samuel capítulo 23, verso 34, que diz: Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, gilonita. Uma das consequências do adultério de Davi com Betseba foi de perder a amizade de Aitofel, do conselheiro dele, e Aitofel abandonou o rei Davi. Vamos olhar em 2 Samuel, capítulo 15, verso 12, que diz: depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior, porque ele era um conselheiro sábio, ele era um conselheiro eficaz. Aitofel, ele não se aproveitou da situação de Betseba ser mulher de Davi. Ele ficou magoado, ele ficou ressentido, e ele guardou isso no coração dele. Ele abandonou o rei Davi e ele se uniu ao rebelde Absalão. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 15, que diz: Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. Aitofel era um homem de peso para a nação de Israel. Ele foi o primeiro a ser consultado por Absalão. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Mas lembra, era um homem ressentido, ele era um homem sagaz, ele era um homem vingativo, e ele teve a oportunidade, ele sabendo que Davi estava fugindo, e Davi estava fugindo não é porque ele não
rebeldia contra Absalão, não, mas porque ele queria poupar a vida do filho dele. Ele preferiu fugir do que enfrentar. Mas olha, o conselho que Aitofel deu para Absalão, segundo Samuel capítulo 16, verso 21. Ao que Aitofel respondeu: digo que te aproximes das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar do palácio, e tenha relações sexuais com elas. Deste modo, todo Israel saberá que te tornastes repugnante e odioso perante teu próprio pai. Mas esta atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. Olha que conselho ruim. Mas as 10 concubinas que ficaram para zelar, para cuidar do palácio real, elas tinham sido deixadas por Davi, porque Davi sabia que o Deus que estava permitindo isso acontecer, dele precisar fugir de Absalão, era o mesmo Deus que ainda não tinha completado a promessa. Davi sabia que ele iria retornar, e com essa atitude de Absalão estava se cumprindo a profecia que o profeta Natan falou para Davi, ou seja, uma das consequências do pecado de Davi em adulterar com Betseba. Lembra? Ele fez, Urias não soube, depois ele mandou matar a Urias. Segundo Samuel capítulo 12, verso 11, assim dizia Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Davi, ele foi repreendido por Natan, ele se arrependeu, o Senhor perdoou ele, mas ele teve as consequências das atitudes dele. Deus é um Deus justo e misericordioso. E Aitofel, este homem era muito inteligente, segundo muitos estudiosos, ele foi considerado o homem mais inteligente daquela época. Davi, ele sabia disso, ele conhecia a perspicácia de Aitofel, a inteligência, a sagacidade de Aitofel. Sabe o que ele fez? Ele orou para o Senhor frustrar todos os conselhos de Aitofel para Absalão. Segundo Samuel capítulo 15, verso 31, assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, ou seja, na rebeldia, na revolta de Absalão, Davi orou: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Olha que tremenda atitude de Davi quando ele soube quem era o conselheiro de Absalão. Todas as pessoas ouviam o conselho de Aitofel e eles gostavam, eles entendiam e eles cumpriam. Mas Davi, ele pediu para o Senhor que os conselhos que fosse dado por Aitofel se tornassem insensatos e inúteis. E Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Aitofel, na vingança dele, ele queria que Davi morresse e ele tentou conduzir a Absalão. Segundo Samuel capítulo 17, verso 1 e verso 2, disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Ele mesmo queria fazer justiça própria, ele queria fazer vingança contra Davi. Era um conselho que, se fosse seguido, daria certo, mas Deus, ele cuida dos seus. Deus, ele agiu nesse momento. Aitofel
sabendo que Davi era um homem que estava sensível, ele estava triste, ele estava sentido com a traição de Absalão e também com a própria traição de Aitofel. A tristeza estava tomando conta de Davi e ele ficaria debilitado. Era um momento propício para a vingança de Aitofel. Olha que homem perspicaz, que homem sagaz, que homem inteligente, mais vingativo. E a sedução de Aitofel para manipular Absalão para que assim acontecesse foi usar a paz do povo de Israel em favor de Absalão. Vamos continuar no conselho. Segundo Samuel capítulo 17, verso 3. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. Ele era um homem realmente muito perspicaz. Absalão achou muito interessante este conselho. Não foi só Absalão que achou interessante esse conselho, não. Os anciãos de Israel também gostaram desse conselho. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 4. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Os anciãos, eles tinham se esquecido de todas as coisas boas que Davi tinha feito, tanto para eles como para Israel. E Deus, ele precisou agir. Deus, ele frustrou os conselhos contra Davi. Deus é Deus que frustra conselhos que se levantam contra o povo dele. Por isso que a Bíblia fala que toda arma forjada contra os servos de Deus, não vai prosperar. Jó capítulo 5, verso 12 fala: frustra as intenções dos astutos, de modo que as suas mãos nada possam executar. O conselho de Aitofel foi frustrado, sabe como? Absalão quis ouvir uma segunda opinião. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 5, que diz: disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Deus, ele age, Deus, ele faz acontecer a favor do povo dele, a favor dos servos dele. Por isso que a Bíblia fala em Isaías 64:4, desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus além do Todo-Poderoso, do nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele esperam, a favor daqueles que nele confiam. E Uzai, ele foi sábio, ele não desfez dos conselhos anteriores de Aitofel. Quantas pessoas fazem assim? Desfazem do conselho do outro, desfazem do que o outro fez de bom. Mas Uzai foi sábio, ele não desfez do conselho de Aitofel. Mas vamos ver como que Deus conduziu Uzai. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 7, que diz: então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Eu acho lindo quando somos conduzidos pelo Senhor. E olha, precisamos ser conduzidos pelo Senhor, através do Espírito Santo de Deus, todos os momentos da nossa vida, senão nós agimos do jeito que não agrada a Deus, desprezando o outro, desfazendo do outro. E Uzai, ele foi mais astuto do que Aitofel, e Deus usou ele para frustrar o plano de Aitofel em matar o rei Davi. A primeira coisa que Uzai fez foi trazer à memória quem era Davi, quem eram os homens guerreiros e valorosos que estavam com Davi. Segundo Samuel capítulo 17, 8, disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado. Olha a comparação de Uzai com uma ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Que conselho interessante!
Que comparação maravilhosa! A ursa, quando ela é roubada dos seus filhotes, ela fica arisca, ela fica muito atenta e agressiva. A segunda atitude dele foi trazer para Absalão a consequência de agirem naquele momento como Aitofel queria. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 9 e verso 10. Esse agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio algum dentre eles, cada um que o ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes o que estão com eles. Olha que outra comparação tremenda. Lembra que ele comparou Davi, os homens de Davi, como uma ursa que tinha sido roubada dos seus filhotes, agora dos homens que estavam com Absalão, ele comparou com um coração de leão, alguém forte, alguém corajoso, alguém ousado. É lindo a gente entender como que Deus age, como que Deus dá sabedoria. E assim, ele persuadiu a Absalão para que Absalão também fosse à peleja, mas não com poucos homens, como tinha dito Aitofel, não naquele momento para que desse tempo do rei Davi fugir, mas logo de manhã, e assim Davi já teria tempo para estar em um lugar mais seguro. Segundo Samuel capítulo 17, verso 11, que diz: eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu, em pessoa, vás com eles à peleja. Os soldados, eles admiravam quando o rei ia na frente da peleja. Agora imagina, até eles juntarem os soldados desde Dan até Berseba, dava tempo para Davi fugir e estar num lugar mais seguro. Aí nós vamos ver que ainda houve mais uma estratégia de Uzai. Ele se colocou para ele ir junto com Absalão. Segundo Samuel capítulo 17, verso 12, então iremos a ele, e em qualquer lugar que se achar facilmente, cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele, e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. Lembra que Aitofel queria que matasse somente a Davi, porque ele tinha ressentimento contra Davi? Já Uzai não, vamos matar ele, vamos matar todos os homens, porque era a estratégia de Deus para ganhar em tempo e assim Deus libertar, Deus salvar e Deus dar vitória para o rei Davi. Quando Aitofel, ele soube que não tinha sido o conselho dele que seria seguido, e sim o conselho de Uzai, e que Absalão se agradou do conselho de Uzai. Olha o que aconteceu, segundo Samuel capítulo 17, verso 14. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Lembra da lei da semeadura? Aí Aitofel, o que ele fez? Ele não suportou ter o conselho dele ignorado e ele teve um final muito triste. Segundo Samuel capítulo 17, verso 23, vendo pois Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade e deu ordem à sua casa, e ele se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. A inteligência de Aitofel não o salvou, não impediu ele de poupar a vida dele. Ele tomou uma decisão trágica, mas eu vou concluir dizendo que Aitofel, ele agiu sempre dominado pelo ressentimento, pela amargura, pela decepção que ele teve com o rei Davi. Ele foi guiado pelo desejo de vingança e ele manipulou sempre
a Absalão para que o propósito dele fosse cumprido e em seu inimigo, porque para Aitofel, Davi tinha se tornado inimigo, mas Deus, misericordioso, que perdoou o pecado de Davi, ele frustrou o conselho de Aitofel. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.